muito bom dia, começando mais o meu, seu, nosso Pensiore, nosso programaço de segunda a sexta, sempre às 10 horas da matina. Você é muito bem-vindo aqui, eu espero de verdade que a sua vida, a sua casa, esse tempo que a gente vai ter junto aqui, que eles possam ser muito úteis para você. Desce o dedão no like, se inscreva no canal, manda para mim qual é a sua expectativa para essa manhã. Aqui em São Paulo, chuvinha, né? Chuvinha de leve. Chuvinha, vai e vem, tá um clima ameno, gostoso. Como é que tá o clima aí na sua cidade? Estamos falando com o Brasil inteiro, um país continental, mas também Europa, América do Norte, África, Ásia, o mundo todo vem aqui no Pensiore. Bom dia para Mato Grosso do Sul, bom dia, calor no Espírito Santo, bom dia para Petrópolis, Jabaquara, bom dia para... Quem mais tá por aqui? Espírito Santo, bom dia Cabravéi, tá aí, ó, e o produção também tá sempre aqui. Bom dia para Niterói, Vila Progresso, Marcão, Cuiabá, chuva, Feira de Santana, Bahia, muito bom dia para você de perto, você de longe. Bom dia, tá chuva em Americana, a Leila tá dizendo isso. Bom dia para Barra do Piraí, chuvinha também Campinas. Lembrando que hoje nós estamos ao vivaço, hein, produção? Ao vivaço, pastor. São 10 horas e 6 minutinhos desse dia 9 de dezembro. Ó, dezembro já tá indo, hein? Já tá indo embora. Você tá bem, produção? Eu tô bem, pastor, graças Tranquilinho? a Deus. Tranquilinho. Então tá bom, vamos em frente aqui. Ó, ontem eu lancei a promoção do Pensiore e caiu o site. O site saiu do ar, então eu vou manter a promoção hoje. Tem muita gente que não conseguiu comprar. 20% de desconto é a minha campanha. Tem a sua devocional Pensiore, a sua devocional de confronto, plano de leitura, 365 orações inéditas que eu fiz aqui exclusivo em cada uma dos temas do dia. E o Pensiore Kids, que é para você toda semana se reunir com seu filho, totalmente ilustrado, totalmente lindão, cheio de tarefas. Olha aqui, ó, a Bia, coisa maravilhosa. Olha o Titão aqui, ó, todo ele bonito, lindo, 52 devocionais de confronto para criança, maturidade. Entra lá, bipowerstore.com.br, e a minha campanha é dê Pensiore de presente. Tem sobrinho? Olha, um carrinho, uma boneca, é mais caro que um Pensiore. E vai acompanhar a tua sobrinha, teu sobrinho pelo ano todo. Ele vai lembrar de você. O Pensiore adulto aqui é mais barato que uma calça, uma camiseta, uma camisa. Com 20% de desconto ainda. Dá de presente de amigo secreto. Eu mando autografado para você. Entra lá, bipowerstore.com.br, ok? Se você quiser abençoar o canal, tem 3 formas simples de você fazer. Além de você descer o dedão no like e se inscrever no canal, você pode também abençoar, né, com a sua caixinha de Natal. Campanha Caixinha de Natal. Você pode mandar um superchat, clicando aí no cifrãozinho que está aí na sua tela. Clica aí, manda o valor que você quiser, assim como fez a Elizabeth Silveira. Você pode também mandar um pix para pensiore@hotmail.com, pensiore@hotmail.com, e pode também se tornar um membro assíduo do canal. Lembrando que todos os membros do canal têm acesso ao conteúdo teórico do programa. Vem pra cá, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar e seja membro do canal. Tudo que tá no meu computador aqui, ó, vai direto pro seu e vai ser uma grande bênção. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Só avisando que a promoção já tá no site. A promoção tá no site? Então, okay. Ó, entra lá agora, 20% de desconto no Pensiore Kids, 20% de desconto no Pensiore, bipowerstore.com.br. Quero também fazer o último anúncio aqui, na verdade são 2 só pra gente ir pra aula, tá? O IBEX. Eu sempre tive um sonho de ter um Instituto Bíblico Cristão de maturidade. Não é um instituto da Lírio, é um instituto bíblico feito com a maior excelência. Não tem cópia de material, o material é nosso. Eu montei um timaço de professores, os melhores professores de cada um dos módulos. Você vai estudar teologia de forma simples, intensa e relevante, do jeito que eu falo com você aqui, direto, papo reto. Formar cristãos maduros e dar a você uma contemporaneidade, porque não adianta falar bonito e ninguém entender. Não adianta falar palavras que ninguém sabe o que significa. Não. Profundidade bíblica com contemporaneidade no entendimento da palavra. São 40 módulos. Eu serei um dos professores do IBEX. Vou dar hermenêutica, exegese, oratória. Eu vou ensinar você voluntariado. Vou ensinar você inteligência emocional.
poderoso. Ele é presencial e online, ele é híbrido. Então você que mora em São Paulo, quer vir aqui presencialmente, as aulas serão às terças-feiras, você vai vir para cá. Pastor, eu moro em Cuiabá, moro no Rio de Janeiro, posso estudar no IBEX? Claro que pode. As aulas serão transmitidas ao vivo e ficarão na plataforma para você assistir em outro horário. Todo o material didático, os 12 livros, que são 12 módulos, estarão inclusos na mensalidade, um valor acessível, e eu, se fosse você, faria parte do IBEX, Instituto Bíblico de Excelência e Formação Cristã. É uma revolução do estudo teológico, é uma revolução do aprendizado bíblico, formação acadêmica para ter uma mente de sabedoria, tá? Então entra lá no site ibexoficial.com.br. Lá tem todo o conteúdo didático, nosso corpo docente está lá para você conhecer, ibexoficial.com.br. É a revolução do ensino teológico, profundamente bíblico e altamente contemporâneo. Certo, produção? Certo, pastor? Vai fazer IBEX? Claro. Com certeza. Então, bora fazer IBEX, tá aí, ó, o site. Entra lá, conheça. E muita gente me pergunta onde estudar e eu agora recomendo. Estude no IBEX. É o seminário que nós construímos aqui, tá? É o seminário que a gente faz do jeito que a gente gosta para abençoar a sua vida. Ok? E último aviso, eu só tenho 2 vagas para Israel. Acabou, só tem 2 vagas. Quer ir comigo para Israel e Egito? 2 vagas apenas, e acabou as 2 vagas, acabou. Então entra lá, 3053-1900 e conversa, negocia, só tenho 2 vagas. Duas. Acabou. Ontem vendemos as últimas, tinha 5, foi as últimas 3, aí o Silas me ligou e falou, só tem 2. Então, aí fecha, porque eu não levo mais que um ônibus. Um ônibus é o limite, porque eu quero me relacionar, quero conhecer você, quero andar com você. Não vou ficar lá enfiado dentro de um hotel, sendo VIP não. Certo, produção? Certo, pastor. O IBEX começa, temos uma aula aberta dia 20 de janeiro e as aulas começam em fevereiro, tá? Faça parte do IBEX. E vamos comigo para Israel. Vamos trabalhar agora? Bora, pastor. Tem pensamento aí? Tem sim, pastor. Com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: antes de responder, respire. Às vezes o ar traz mais clareza do que as palavras. Antes de responder, respire. Às vezes o ar traz mais clareza do que as palavras. Você sabe que tem uma muito boa sua reflexão. Parabéns, um salve de palmas para a produção. Você sabe que tem uma frase que eu ouvi uma vez, não sei de quem, mas que todas as vezes, antes de uma resposta, você tiver o hábito de respirar 3 segundos. 3 segundos. Tipo assim, eu tô com raiva, quero te xingar. 1, 2, 3. É muito provável que eu mude de ideia. Ou mude a intensidade, diminua a intensidade que eu vou fazer. 3 segundos. 3. Se for 10, então, é capaz de você não falar mais nada. Se for 1 minuto, então, é muito provável que você mude de opinião. Então, se você... Repita a frase, produção. A frase é a seguinte, pastor. Antes de responder, respire. Às vezes, o ar traz mais clareza do que as palavras. Show. É isso aí. Respira. Conta. 1, 2, 3, conta até 20. Você vai perceber que muitos problemas que você teria, e vou te dizer, hein, tem problemas de uma fala que duram anos. Uma fala mal colocada pode gerar um problema de anos. Anos. Por isso que o falar é prata e o ouvir é ouro, diz a palavra de Deus. Muito bom. Coloquei também uma devocional no Instagram sobre ser solteiro. Depois você assiste lá. Vai ser uma bênção você assistir e compartilhar. Bom, nossa aula de hoje é a seguinte. Nós vamos falar sobre você quer ter razão ou você quer ser feliz? Hein, produção? É melhor ser feliz. É um desafio, é um dilema. Hã? Põe uma enquete aí no chat. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? O que você quer da vida? Razão ou ser feliz? A pergunta que fica é, dá para ser feliz sem ter razão? Pode ser que sim, né? Pode ser que não. A produção vai pôr enquete aí. Olha lá, eu experimentei isso, é verdade. Acabei deixando para lá. Muito bem. A pessoa está falando ainda da frase do produto. Olha lá, tá a enquete. Responda a enquete aí no chat. Você quer ter razão ou ser feliz? Felicidade já está com 97% e razão 6%. O povo quer ser feliz. Mas responde aqui no chat que quer ser feliz. Na hora que está discutindo, não deixa dar a última palavra, né? Bom,
Vamos conversar sobre isso nessa aula importante, porque o primeiro milagre de um relacionamento feliz, o primeiro milagre de um relacionamento duradouro é a humildade. Não existe sucesso e êxito em relações duradouras se a humildade não estiver ali. E quando o orgulho ele entra num processo de relacionamento, aí a língua do nós passa para a língua do eu. E aí é um problema sério, porque nós temos histórias diferentes. Nós temos ninhos completamente opostos. O jeito que foram criados, o jeito que aprenderam a dar valor para as coisas. Há pessoas que são extremamente materialistas, outros extremamente emotivos. Tem pessoas que são práticas, outros são extremamente complexos. Precisam que tudo esteja... Lembra daquele rapaz da escolinha do professor Raimundo? Eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Tem gente que é assim. Se as coisas não estiverem extremamente organizadas no lugar, ela trava. Outros não estão nem aí para o detalhe. Desde que eu avance, vai lamber sabão o resto. E é isso que a gente espera. Eu espero ser feliz. Todo mundo espera ser feliz. Se você não quer ser feliz, você é um doente, né? Talvez a gente não saiba como ser e talvez não seja ainda. Mas que uma pessoa sadia deseja ser feliz, isso é o básico. E tem um casal na Bíblia, a Priscila e o Áquila, que eles mostram o poder de um casamento que tem propósito, de uma unidade que tem propósito. E uma unidade que tem propósito é uma unidade feliz. Eles recebem Paulo, trabalham com as mãos, né, sem competição, sem brigas internas, e instruem Apolo com doçura e firmeza. Dá uma olhadinha para mim aqui, em Tiago, capítulo 3, verso 17. Veja que o Apolo, o Priscila e Áquila, eles são pessoas que foram uma bênção para o ministério de Paulo e Apolo, uma bênção para o ministério deles, e o casamento deles, a união deles, potencializou a vida de outros. Né? Olha o que a Bíblia diz, porque a humildade num relacionamento, a humildade numa vida profissional é muito importante. Tiago 3,17, lê para mim. Tiago 3,17 diz: No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então a sabedoria que vem do alto, ela tem cara, ela tem cheiro, ela tem jeito. Porque não sou eu que digo que sou sábio. A sabedoria é divina. Tem a sabedoria humana e a sabedoria divina. Ela tem jeito. Qual é? A Bíblia define como que a sabedoria de Deus é manifesta na vida de um homem. Como? Ela vem do alto e, antes de tudo, ela é pura. Significa que ela não se contamina com as coisas daqui. A pureza fala sobre a originalidade. Né? Quando você olha para uma pedra, olha, essa é uma pedra pura. Olha, o que pode ser puro, que a gente chama de puro hoje em dia? Fez a água direto de uma fonte. Uma fonte, uma água pura, né? Uma água que não foi reutilizada. A pureza fala sobre aquilo que consegue manter as características originais, de onde veio. Então a sabedoria pura, ela não foi contaminada por sentimento humano, por histórias humanas. Ela é pura, Tiago vai dizer, ela é pacífica, ela não trabalha para discordância, ela trabalha para pacificação, ela é amável, ou seja, ela tem amor nela, empatia, ela é compreensiva. Então eu olho para aquela pessoa e falo assim, meu, não vale a pena, olha, porque tem gente, pessoal, que não dá nem para ter raiva, você tem que ter dó. E falo isso de forma muito tranquila. Tem pessoas que, de onde vieram, tem uma pessoa, por exemplo, que já me pediram para dar uma repreendida nessa pessoa, uma vez. Ela não faz nada de errado, mas é uma pessoa que tem excessos. Aí quando você vai perceber de onde a pessoa veio, como que foi a vida da pessoa, você entende que alguns excessos é talvez a forma que a pessoa tem de expressar a gratidão que tem pelo lugar de onde veio. Então, a Bíblia diz que a sabedoria ela é compreensiva. Você não pode tratar todas as pessoas iguais.
O respeito é para todo mundo, mas eu tenho que entender que sim, há pessoas mais sensíveis do que outras. Há pessoas mais trabalhosas do que outras, porque a vida delas foi difícil, foi diferente. E aí vai dizer que a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial. O que é imparcial? Ela trabalha com fato e não com sentimento. E ela é sincera. Então, olha a complexidade de uma sabedoria divina. Então, tem gente que acha que é sábio e é um baita de um elefante numa loja de cristal. Que é sábio e é um orelha seca, um brucutu. Né? Como diz Júlia, é uma lapada seca. Né? Então, o coração ensinável é um coração que propõe acordos. Né? A gente precisa propor acordo. Qual é o acordo que eu proponho? Não vai negar minha fé, não vai negar minha santidade, não vai destruir a obra de Deus em mim, mas nem sempre eu vou dar a última palavra. Olha, eu tenho o hábito seguinte, a pessoa pergunta a minha opinião. Né? E na maioria das vezes, quando eu dou a minha opinião e é diferente do que a pessoa queria ouvir, ela não concorda comigo. Aí ela vai rebater a minha opinião dizendo, pastor, mas eu penso diferente, mas muito obrigado. O que eu vou dizer para essa pessoa? Deus te abençoe. Acabou. Eu não preciso iniciar um debate para dizer para a pessoa que ela está errada por não aceitar o que eu estou falando. Não, ela está certa. Porque cada um vê a vida pelo ponto de vista que está. Cada um tem uma verdade pelo ponto de vista que está. E pode ser que eu esteja errado. Porque a única verdade absoluta é a palavra de Deus. Não tem outra verdade absoluta. Você que gosta aí, tem seus gurus, né, seus mentores, e fica o tempo todo engolindo sem digerir o que falam, você pode estar engolindo uma baita de uma falácia, de uma mentira. Então, a humildade, ela propõe acordos. A humildade, ela propõe a aceitação da diferença. A humildade propõe o amadurecimento de dizer o seguinte, cara, tem coisas que a pessoa só vai aprender se ela viver. Eu já falei, eu já instruí. Deus te abençoe. É assim que você quer? Viva, tenha suas experiências. Porque a minha vida não avança ou retrocede pelo que o outro faz. A minha vida avança ou retrocede pelo que eu faço. E a pergunta que fica é, se o movimento do outro não me afeta, tanto para ir para frente como para trás, por que me incomoda tanto? Por que a gente se incomoda tanto quando o outro não concorda com a gente? Por que a gente se afeta tanto quando a opinião do outro é diferente da nossa? Por que eu tenho que lutar bravamente, gritar, esbravejar, esmurrar a parede para que o outro pense como eu, se a vida dele não vai afetar a minha? Só vai afetar se eu entrar no campo de batalha com ele. Então, essa humildade tem que ser trabalhada. É óbvio que a gente quer ter razão, mas não a todo custo. É óbvio que a gente quer que as nossas ideias sejam aceitas, só um idiota não quer isso, mas não a todo custo, não a todo preço, não entrando em combates, não perdendo a paz, não perdendo a alegria, não arrebentando a minha família, não ficando doente, não me tornando um completo obcecado por lacrar. E como diz o ditado, quem lacra não lucra. Então, é muito importante isso. O que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor, aqui eu vou ler o comentário da Duda Dias. Ela disse que, assim, amadas, não digam eu sou ansiosa e sim eu estou ansiosa. Estar é diferente de ser, profetizem. Também aqui o Alexander Mateus, ele disse que às vezes a dificuldade maior do relacionamento é se deixar influenciar por outros por falta de sabedoria. E Paulo Nonato disse que forte aula com palavras de sabedoria. Deus continue te abençoando, pastor Diego Menin e toda a equipe e produção. Muito bom, obrigado. Então, quando o coração é ensinável, a gente tem acordo, a gente amadurece, e cada conversa, ao invés de virar uma guerra, virar uma acusação, as conversas se amadurecem. Porque é o seguinte, se eu for maduro, vamos pensar que eu e a produção temos uma diferença aqui. Se eu for imaturo, eu vou dizer assim, meu, cala sua boca, você está errado, cara. E aí eu vou tentar trazer feridas do produção à tona para encostar ele numa parede e fazer ele engolir a minha verdade à força. Certo? O que a maturidade ensina? Se eu realmente quero
quero que ele pense como eu, e nesse primeiro embate não deu, o que eu vou fazer? Eu vou pacificar e eu vou melhorar os meus argumentos. Eu não vou brigar. Você pode ter certeza, uma pessoa que grita é uma pessoa que perdeu a razão. Porque na razão, com maturidade, existe equilíbrio, existe clareza, existe inteligência emocional. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Quando a humildade atua, né, e a gente precisa escolher entre ter razão e ser feliz, eu quero nomear alguns dos sabotadores de felicidade em prol de uma razão a todo custo. Primeiro sabotador, quando eu transformo o meu jeito numa doutrina. Então, assim, o que eu gosto de comer é certo e o que eu não gosto de comer é errado. O jeito que eu gosto de me vestir é o certo e o que eu não gosto de me vestir é errado. O gênero de filme, de música que eu gosto de ouvir ou assistir é certo. Quem não faz igual eu faço, está errado. Quando eu doutrino o meu gosto, a minha personalidade como certo e o contrário errado, isso me torna uma pessoa insuportável. E tem muita gente insuportável. Porque não é porque você não gosta que seja errado. Não é porque você não aprecia que seja pecado. Quem define pecado não é você, é a Bíblia e aquilo que acontece em cada uma das pessoas. Por exemplo, tem coisas que pode ser pecado para um e não ser pecado para outro. Vamos pegar o exemplo, música secular. Para muita gente, ouvir uma música secular ali, romântica, que não tem uma letra indecente, nada disso não é nenhum pecado. Agora, tem pessoas que ao ouvir aquela música secular, vai despertar coisas do passado, sentimentos do passado, práticas do passado, que podem afastar a pessoa de Deus. Porque o que é pecado? Pecado é tudo que me afasta da presença de Deus. Nem sempre o pecado é feio, nem sempre o pecado é fedido, nem sempre o pecado é horrível. Algumas vezes o pecado é algo até bonito, mas me afasta de Deus. Então, quando nós começamos a vomitar o nosso gosto e aquilo que não é o que eu gosto é algo que não é aceito, eu perco a minha razão e perco a minha felicidade. Então aprenda isso. Transformar o próprio jeito em doutrina é um problema. O que Salomão vai dizer em Provérbios 18:2, produção? Ele diz: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O que ele está falando? O tolo não para raciocinar. O tolo só quer falar, falar, falar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que quando você vai dar uma orientação para ela, ao invés dela ouvir a orientação, ela quer rebater. Coisa que mais me irrita na vida é quando você chama uma pessoa e fala assim, ó, fulano, ó, por que você não faz diferente? Em vez da pessoa falar, puxa vida, o senhor tem razão, eu vou pensar nisso. Não, eu faço assim por causa disso. Eu faço assim porque isso. A pessoa nunca consegue parar e dizer, deixa eu ouvir, deixa eu abrir a mente. Não, enquanto você, ao invés de ter prazer no entendimento, absorver o contraditório, olhar por um outro ponto de vista, pô, pode ser que eu esteja errado mesmo. Não, o que ele quer fazer? Ele ouve o entendimento, mas ele não assimila, ele quer expor os seus pensamentos, ele quer expor a sua razão. Vai morrer em pé, vai ser enterrado em pezinho. Então, tenha humildade. Segunda coisa, segundo sabotador da felicidade em prol de uma pseudo-razão, quando você confunde concordância com silêncio. Evitar conversas profundas para não brigar também é enterrar uma bomba no quintal de casa. Quando a gente fala assim, ó, escolha entre a paz e a razão, entre a razão e a felicidade, escolha a felicidade, não significa que eu vou fechar a boca para tudo. Não é sobre isso. Eu vou expor a minha opinião, eu vou expor o meu pensamento, eu vou dizer para a pessoa, olha, na minha visão você está errado. Porém, a hora que a pessoa mostrar para mim que ela não quer ser convencida, mas ela quer apenas sustentar o pensamento dela, é o momento que eu parei. Então eu me posicionei, eu falei, eu expus a minha opinião, só que eu estou respeitando o contraditório. Então quando nós falamos sobre escolher a razão,
ou escolher a paz e não a razão, escolher a felicidade e não a razão, não é sobre ser um mudo, conivente com os erros dos outros, mas é saber a hora que eu tenho que parar. É saber a hora que eu tenho que parar de cutucar. Saber a hora que eu tenho que parar de instigar, porque tem pessoas que não conseguem. E aí, você já falou o que pensa, você já expôs a sua opinião, você já colocou, mas você não tem limite. Quando for necessário ajustar a rota, enfim, fala, mas viu que não tem jeito? Viu que a pessoa que você está falando é uma porta? O que você faz? Para, meu! Para! Tá bom. Mete você tem razão. Tá bom, você tem razão. Entendeu? Pastor, quero ir para a direita. Não, cara. Vai para a direita não, vai para cima. Para a esquerda eu nunca vou mandar. Tá bom? Vai para cima. Mas eu quero ir para a direita. Não, vai para cima. Mas eu quero ir para a direita. Direita é o melhor lugar porque é a direita. Então, meu querido, Deus te abençoe. Pode ir para a direita. Vai lá, vai com força. Mas o senhor não falou para você? Não, você tem razão, pode ir. Se der certo ou errado, quem vai se lascar é você mesmo? Não, não é? Lê para mim Provérbios 27, 5, 6, produção. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então esse texto ele é profundo porque ele fala que a repreensão feita abertamente é melhor que o amor oculto. Quando ele fala assim, eu não vou falar nada porque eu não quero magoar. Eu não vou falar nada porque eu não quero chatear. Isso também está errado. Agora também não é porque eu amo e vou falar tudo de todo jeito. É o equilíbrio. É falar, mas saber parar. É falar, mas saber a hora que eu não falo mais. Então já ouviu, já sabe a minha opinião, acabou. Agora tem gente que gosta de ficar ali, ó, todo dia. Aí espana, meu. Aí espana. O que o povo tá falando aí, produção? Aqui, pastor, leu o comentário da Vilma Araújo. Ela disse que precisamos aprender a respeitar outros pontos de vista, ainda que não concordemos. Ninguém possui a verdade absoluta. A Marta Paiva disse que precisa ter a mente de Cristo, atitudes de Cristo e sentimentos de Cristo. E também aqui o comentário da Cláudia Ferreira. Ela disse que ela quer entrar o ano com muita sabedoria na vida dela. É isso aí. Sabedoria. Inclusive 2026 é o ano da sabedoria. Aqui na linha nós vamos... Porque nada é mais espiritual do que decidir certo. Se você não viu essa palavra, entra lá no meu canal. Foi liberada ontem, inclusive. É 2026, o ano da sabedoria. Ó, e eu quero te lembrar, para ter sabedoria tem que fazer devocional. 20% de desconto no Pensiore e no Pensiore Kids. Entra lá, bipowerstore.com.br, bipowerstore.com.br. Pensiore e Pensiore Kids estão disponíveis para você. Eu mando autografado com um garrancho bem bonito para você, tá? Dá de presente pro seu sobrinho, dá de presente de amigo secreto, amigo chocolate, amigo da onça, dá pro chefe, dá pros funcionários. Sabedoria. E é o único presente que você vai dar que a pessoa vai lembrar de você 365 dias. Nossa, que livro legal. Quem me deu? Ah, o João. Ah, esse aqui foi meu amigo que me deu. Minha tia, minha avó, meu pai, minha mãe. Todo dia vão lembrar de você. Tá? Muito bom. Certo, produção? Certo, pastor. Só lembrando aqui rapidinho que não é frete grátis. É simplesmente os 20%. Simplesmente não, né? 20% de desconto. Já é um baita de um desconto, mas não é com frete grátis. Se eu der frete grátis também. Mas o frete não é grátis, mas o frete é tabelado. Sim. Todos os fretes aqui eu subsidio um valor. Porque tem lugar, por exemplo, que o frete é R$200, R$150. Então o frete ele tem um valor limitador. Ele não passa de um valor lá específico. A gente também subsidia. Mas entra lá e tenta o seu, tá? Então, o primeiro sabotador que eu falei para você de perder a paz, a felicidade em prol de uma razão, o primeiro sabotador é quando eu quero transformar o meu jeito numa doutrina. Todo mundo tem que ser igual a mim. Segundo sabotador é quando eu confundo concordância com silêncio. Então eu fico quieto o tempo todo porque eu não quero confusão, mas eu tenho que falar. Saber falar, mas também falar e saber parar depois que fala. E o terceiro sabotador, tentar uniformizar o outro. Isso aqui é terrível. A gente quer um clone. A gente odeia o diferente. A gente odeia quem pensa diferente, quem fala diferente, quem se porta diferente. Porém, lidar com iguais o tempo todo vai te manter um panaca, um tapado. Porque pessoas iguais a você não exigem nada de você. Você já sabe que crescimento machuca, crescimento dói. Então, quando eu quero fazer do outro uma cópia, matando a autenticidade do outro,
o jeito do outro. Claro, aqui nós não estamos falando de mau comportamento, falta de educação, falta de compromisso, pecado. É óbvio que a gente vai ensinar o outro, mas não pautado na minha régua, na régua da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz está errado, está errado. Agora, tem coisas que não são erros, são gosto. Você entra, por exemplo, numa grande rede de loja de shopping, de roupa, você olha para uma camiseta, você vai falar, que camiseta horrível, nunca compraria essa camiseta. Não gostei da cor, não gostei do caimento. Aí daqui a pouco vem uma pessoa e pega a mesma camiseta, olha e fala, puxa vida, que camiseta incrível, vou levar agora. É a camiseta da minha vida, a camiseta perfeita, caimento perfeito. Isso é gosto. Não é sobre certo e errado, é sobre gosto. E gosto não se discute. Igreja. Deus é um só, Jesus é um só. Eu não brigo para ninguém ficar na igreja, porque igreja é gosto. A Bíblia não diz que nós somos um corpo feito de vários membros? Um é coração, outro é pulmão, outro é intestino, outro é pescoço. Tá tudo bem. Igreja é gosto. Jesus é um só, mas igreja é gosto. Entrei, olha, não me adaptei à pregação, não me adaptei ao louvor. O problema é quando eu quero uniformizar todo mundo, dizendo para cada pessoa que só tem um padrão e quem é diferente está errado. Aí você vê empresas adoecendo, famílias adoecendo, porque se eu não respeito a individualidade do outro, se eu não respeito a autenticidade do outro, eu vou comprar guerras diárias. Vou criar um ambiente cansativo, um ambiente depressivo, um ambiente pesado, né? E vou sufocar todo mundo. E chega uma hora que a pessoa não aceita mais ser sufocada. Aí o que vai acontecer? Guerra, briga, confusão, né? Tem muitos talentos sufocados hoje porque as pessoas podem. O camarada não quer. Lê para mim aí 1 Coríntios 12:12. É o texto que eu citei. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Então não tenta uniformizar o outro. Não tenta. Ensina a Bíblia, corrige os erros, mas respeita a diferença. As pessoas que mais me ensinaram na vida foram pessoas que pensavam diferente de mim. E é tão bacana, porque uma coisa é você fazer uma reunião com um bando de puxa-saco bajulador. Você tá falando nada com nada e o cara tá ali, máximo, você é máximo, uau, uau. Legal é quando você vai fazer reunião com carne de pescoço, com gente que você sabe que tá ali desconfiando de você, desconfiando do seu potencial, e aí você sabe que não pode ir para a reunião de qualquer jeito. Você não pode ir para a reunião sem ter o ouro na mão. Você não pode preparar o slide de qualquer jeito. Por isso que você não pode ser o último. Não, você não pode ser o último do topo da montanha. Você tem que ter alguém em cima, alguma referência. Senão você para, você estaciona. Se você for o suprassumo, você já era. Você está fadado ao fracasso. Você não pode achar que você é bom. Não pode. Esse é o erro da Lírio. Se a gente começar, o erro que a gente pode cometer, se a gente começar aqui todo mundo achar que é o máximo, o suprassumo, que é bom, a igreja vai derrapar e vai cair ladeira abaixo. Porque ninguém é suprassumo, nunca vai ser. A maior queda das pessoas é quando elas chegam num ambiente que elas acham que elas são suprassumo. E não são. Porque o suprassumo não aprende. O suprassumo não cresce. O suprassumo não evolui. Né? Graças às pessoas que são diferentes de você, você vai se preparar mais. Graças às pessoas que são diferentes de você, você vai ter que se esforçar mais, vai ter que ter mais conteúdo e vai ter que revisar melhor. Quando a gente está num ambiente de conforto, um ambiente de segurança, a gente não revisa as coisas. A gente passa. Agora, quando você sabe que tem alguém que vai olhar com o olho técnico, você termina, você faz, você revolta, você faz, você volta, você faz, você volta. Então, deixa eu ver de novo, deixa eu olhar de novo, deixa eu ver o detalhe. É isso. É isso. Então, o diferente é muito importante. O diferente abre a mente, o diferente não deixa você cair numa zona de conforto, o diferente refina você. Certo, produção? Certo, O pastor. que o povo está falando aí? Pastor, aqui o comentário aqui da Lila Cristina, ela disse que 2026 vai ser o melhor ano da vida dela. E também a Edna de Souza, ela disse que já fez a matrícula no IBEX, porque ela quer muita sabedoria. Bora! Põe de novo aí o banner do IBEX. Ó, matrículas abertas do IBEX.
Você pode estudar tanto presencial como online, mesma qualidade de ensino, coordenador pedagógico, o time de professores, o melhor. Eu entrevistei cada um deles, professores de todas as áreas, escolhi, tem gente vindo de vários lugares do Brasil para dar aula para vocês. Eu sou um dos professores do IBEX, tá? Então, eu demorei muito para fazer, porque eu não queria fazer igual e não queria fazer de qualquer jeito. Eu queria fazer o melhor. Pra você ter uma ideia, dos 12 módulos, só tem um primeiro escrito. Todos estão sendo escritos. Não é assim, vou no Google e pego, ou compro de outro seminário. Todos estão sendo escritos um a um. Um a um. Porque profundamente bíblico e contemporâneo. IBEX é a revolução do ensino teológico. Formação cristã madura, com profundidade bíblica e alta performance de comunicação. Certo, produção? Certo, pastor. Então vamos lidar aqui agora, continuando aqui, ibexoficial.com.br é o site, ibexoficial.com.br. Então como que eu lido com tudo isso que o pastor está falando aqui? Né? Vamos lá, vou te dar algumas dicas aqui, e na verdade são 2 dicas para você ter paz sem ser sonso. Vamos lá. Primeira delas, faça acordos explícitos e revisitáveis. O que significa? Externe o acordo. O que significa? Coloquei a opinião. Minha opinião é A. A opinião do outro é B. Eu deixei a minha opinião, fui claro, foi explícito, foi. O fulano não concordou? Amém. Eu acordo com você que você tem razão. É a sua razão, é a sua verdade. E a sua verdade, sendo diferente da minha, não me ofende. Para de se ofender com a verdade dos outros, pô. Para de ser um chiliquento. Para de ser uma pessoa que é insuportável, que a decisão do outro afeta você. Você falou, você foi claro, você deu o seu conselho, deu. Se o camarada fez o oposto do que você falou, parabéns para ele, a vida é dele. Não, agora eu fico lá mandando mensagem. Pô, eu te falei. Pô, para com isso, cara. Para com isso. Acordos são firmados e cada um cumpre se quiser. E quem não cumpre o acordo, paga multa. Paga preço. Acabou. Agora, você tem que ter mais ocupação na vida do que ficar redesenhando histórias, forçando as pessoas a pensar como você. Decida como você vai usar teu tempo, teu dinheiro, teu trabalho. Revisa os acordos e adapta. E muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes eu vou ter uma ideia hoje e amanhã, produção, eu posso cair a ficha que eu estou errado. Olha, não eternize suas ideias e seus acordos. Tenha a capacidade de revisitá-los. E a humildade de dizer, pessoal, lembra aquela conversa que eu tive com vocês há 2, 3 meses atrás? Eu pensei diferente, pensei melhor. Olha, esquece o que eu falei. Estou com você, vamos nessa linha aí. Isso é maturidade, isso é crescimento, não é vergonha não. Tem pessoas que já caiu a ficha, que se posicionou de forma errada, que decidiu errado, que instruiu errado, mas o orgulho não deixa dar o braço a torcer. O cara vai pro túmulo por dentro dizendo, fiz cagada, mas ele não assume que fez. Vai morrer, mas vai morrer com a verdade dele. E é um baita do idiota. Vamos convenhamos aqui, é um baita do imbecil, porque poderia arrumar a rota, revisitar o contrato, ser feliz, ser produtivo, crescer, porque esse orgulho não vai levar a nada. A nada. Olha lá, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28 diz: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? É isso. Jesus conta a parábola dizendo o seguinte: uma torre num terreno, uma torre acabada, valoriza a propriedade. Uma torre inacabada não é que não valoriza, além de não valorizar, tira o valor. Seria melhor o terreno vazio, sem nada, do que uma torre inacabada. Então ele fala sobre planejamento, a capacidade de terminar o que começou e fazer acordos inteligentes, acordos sadios. E o último conselho que eu vou te dar: primeiro, acordos explícitos e revisitáveis. Seja claro e tenha a capacidade de mudar. Segunda coisa para a gente orar: mansidão como disciplina diária. Mansidão não é ser sonso, não é ser pacato demais, não é ficar calado para tudo, não é ser pau-mandado de ninguém. Não. Mansidão, o que é? É você simplesmente cultivar intencionalmente aquilo que a Bíblia ensina: compaixão,
bondade, humildade, longanimidade, perdoar, amar. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força treinada. Mansidão é poder controlado. Eu posso arrebentar você com a palavra. Eu posso lacrar aqui e deixar você abaixo de um verme. Mas eu sou manso. Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar minhas palavras, eu vou trabalhar com equilíbrio. Por quê? Porque eu não ganho nada. Seu salário não aumenta quando você humilha alguém. Você não fica mais inteligente quando você espizinha uma pessoa. Jogar na cara de alguém os erros dela o tempo todo não torna sua vida mais feliz ou mais produtiva. Não torna. Tenha mansidão. A mansidão não é ausência de posicionamento. Mansidão é poder sob controle. Eu me posiciono, mas eu não vou destruir o outro. Eu me posiciono, mas eu não vou perder minha paz. A mansidão, quando ela é voltada para o bem, ela fortalece até a aliança. Porque como é que alguém vai ser vulnerável perto de mim se o meu estilo de lidar com os erros dele é um massacre? A pessoa vai ter medo de mim. Aí o que ela vai se tornar perto de mim? Um personagem. Porque ela sabe, ou ele sabe, que se derrapar perto de mim, eu não tenho piedade. É o fuzil na mão e tipo Rambo. Olha lá, Colossenses 3,12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aí. O que o povo está falando aí, produção? Aqui, pastor, o comentário aqui do Reginaldo Toporovic, ele disse: pastor, está certo, sejamos uma igreja humilde. Também a Suzana Freitas, ela disse que somos todos falhos, né, pastor? Natureza errante. E também a Suelen Toreta, ela disse: aula excelente e instruções maravilhosas de hoje. E também só uma perguntinha, pastor, que fizeram no site, se o IBEX ele disponibiliza o certificado. O IBEX tem certificado, claro que tem. Você vai ser formado em bacharel em teologia. E eu que vou assinar seu certificado ainda. Tá? O IBEX eu idealizei o IBEX. Tá? Eu sou o diretor, presidente do IBEX. Então você pode ter certeza que você não está entrando num curso aventureiro. São 16 anos de ministério pastoral. Peguei uma igreja de 8 pessoas, hoje nós somos quase 10 mil membros. Evoluímos, tem muita coisa para fazer, mas a Lírio é uma igreja de 46 anos, então não tem nenhum aventureiro aqui, não tem heresia. Tá? Pode ter certeza que é um seminário sério, profundo, bíblico e tem certificação sim. Tá? Pode vir tranquilo que você vai se formar no melhor seminário. E eu já meti um X aí no nome dele para mostrar que é moderno. IBEX. IBEX. Certo, produção? Certo, pastor? Então, ó, ninguém vai dizer que relacionamento é fácil. Relacionamento, olha, gente, é melhor você abrir um pet shop do que lidar com uma pessoa. Mas a nossa vida, ela tem que ser relacional. Nós lidamos com pessoas. Então, haja como alguém que seja estrategista. Então, faz o perfil, olha, né? Busca o Espírito Santo para te ajudar nessas dificuldades. Saiba até onde ir, aonde parar, né? O limite, quando não dá mais. Olha, tem pessoas que eu já lavei as mãos. Não é que eu desisti delas. É que se elas não mudarem a forma como elas pensam, falar com elas, bater na mesma tecla, tocar na mesma tecla, é um desperdício de energia para todo mundo. Então é o seguinte, a pessoa já sabe o que eu penso. Acabou. Lavei minhas mãos. Ah, mas ela não vai mudar nunca. Eu não sou salvador de ninguém, cara. Salvador só tem um. Eu não fui feito para salvar ninguém. Eu fui feito para pregar o evangelho. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. E eu sei muito bem quem Jesus é e quem eu sou. E eu não sou Jesus. Não sou. Olha lá, Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói uma casa. Com o discernimento, ela se consolida. Então, a sabedoria constrói a casa. E discernimento se consolida. O que é a sabedoria? É a aplicação saudável do conhecimento. E o que é discernimento? É a leitura correta dos acontecimentos. Então eu tenho conhecimento sadio para construir parede, telhado e tal. E uma vez que eu construir, eu vou ter uma leitura de discernir, de entender
se isso é uma bênção, se isso é uma maldição, se isso é uma aprovação, se isso é uma tentação, se isso vem de Deus, se isso vem do diabo. Sabedoria e discernimento caminham lado a lado. Quando você tem um, você tem o outro. Quem tem discernimento tem sabedoria, quem tem sabedoria tem discernimento. Certo? Certo, produção? É isso aí, pastor. Vamos orar então? Gostaram da aula? Como é que tá a enquete aí? Pastor, a nossa enquete, já encerrei ela, 92% das pessoas preferem a felicidade, enquanto 8% das pessoas preferem a razão. Tivemos Então, 417 votos. Aprenda aí com o que eu falei sobre felicidade e razão para você não derrapar. Não... Tem uma casca de banana aí no caminho, viu? Tem uma casca de banana aí no caminho e avance. Vamos orar? Pedir a graça de Deus? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pelo privilégio de aprender de ti. A gente sabe que a vida é uma guerra e todos os dias são dias decisivos. Não dá para dormir no ponto nenhum dia, não dá para vacilar. Um dia só que eu vacile pode comprometer anos da minha vida. Então a gente não pode abrir a boca sem responsabilidade, não podemos emprestar nosso ouvido para alguém despejar coisas sem responsabilidade e precisamos ser estratégicos. Estratégicos na reação, estratégicos na opinião, no respeito à opinião do outro, estratégicos na alma que é afetadíssima muitas vezes, faz escândalos que não levam de lugar nenhum para nada, mas dá-nos sabedoria, Senhor. Porque queremos ser felizes, mas felizes na razão da Tua palavra, felizes na razão do Teu Espírito, felizes na obediência. Não é felicidade a todo custo, mas eu não vou fazer ninguém viver o que eu tenho que fazer. Deus, e eu quero pedir que o Senhor nos dê maturidade, equilíbrio, sustenta os Teus filhos, cobre eles com Teu sangue, livra-os do mal. É a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Corre lá no meu Instagram, tem um Reels sobre solteiro. Se você está solteiro, esse Reels é para você. Eu falo sobre o perigo de ser exigente demais e o perigo de ser carente demais. Esses dois extremos vão lascar você todinho. Mas eu te dou uma saída lá no Reels. Vai lá, Diego NMN no Instagram e me segue lá e curte o Reels. É o último que eu postei hoje. Tá bom? Beijo. Até amanhã. Tchau.